acaba dando para gravar. Rolou. Agora rolou. Ó, beleza, então tá gravando. Pessoal, boa noite. Estamos aqui no intervalo entre o Natal e o Ano Novo, no dia 29 de dezembro de 2020, para a última sessão clínica do ano, com 190 pessoas presentes. Estou falando 190 porque na gravação do YouTube não vai dar para saber que tem menos. Mas não vou falar quantos tem também, para a gente achar que está bombando mesmo. Quase 500 pessoas presentes aqui. Obrigado, Breno, Luciano, a galera que está sempre presente, Guilherme, a galera que está sempre presente aí na sessão, engrandecendo sempre o nosso trabalho. Lembrando de seguir Tópicos em Raciocínio Clínico no Instagram, Professor Breno no Instagram, Guilherme Marcondes também no Instagram. Eu estou me sentindo igual um radialista em início de programa. Guilherme Tafuri, que também tem mostrado um monte de coisa de nefro. Hoje eu vou fazer uma live, pessoal, acabando aqui, com a Paula Serman, que é médica e ela fala sobre a importância da beleza. E a gente vai falar da beleza na medicina, vai ser muito legal. Então, bem-vindo a todos aí. Vou deixar o meu áudio desligado aqui para a Mabere começar a apresentar. Então, boa noite a todos. Meu nome é Mabelle, eu sou integrante da Liga de Semiologia e espero que vocês gostem do caso de hoje. Eu vou colocar aqui, então, a vinheta do caso, que foi o que a gente já disponibilizou no Instagram, né? Eu vou ler aqui, então. Paciente de 15 anos, sexo masculino, pardo, sem antecedentes patológicos, natural e procedente de São Paulo, admitido em pronto-socorro de hospital terciário, com diarreia sem muco ou sangue, vômitos, picos febris de até 38,9 e icterícia há 3 dias. Negava colúria, acolia fecal ou dor abdominal. Uso de medicações ou suplementos alimentares. Referia vacinação adequada para a idade. Na admissão, apresentava-se em regular estado geral, com icterícia pronunciada, febril, taquipneico, com uma frequência respiratória de 26 incursões por minuto, taquicárdico, com 110 batimentos por minuto, pressão arterial de 120/80 e saturação de 95%, com lesões vesiculares agrupadas em lábio superior direito. Exame cardíaco, pulmonar e de extremidades sem alterações. Abdômen normotenso com fígado palpável a 4 centímetros do rebordo costal direito, baço percutível no espaço de Traup. Esse foi, então, a vinheta do caso. Bruno, você quer comentar alguma coisa? Então, acho que a gente pode dar uma pausa. Eu queria passar a palavra para o Breno, que ele está ausente há algum tempo, que ele fez esse charme para a gente sentir falta dele. Está todo mundo querendo ouvir o mineirês do clínico. Só se Olha só, comenta o comentário da Natália aí, Breno. No caso, peraí, deixa eu ler aqui, porque é grande demais, peraí. No caso, ele começou a ter todos os sintomas há 3 dias. Ou foi só a icterícia que começou há 3 dias? Isso eu ia perguntar também, que é o tempo de evolução do quadro, sabe? Que ali não ficou claro. Isso é importantíssimo para você definir a questão da diarreia, né, gente? A diarreia, se é uma diarreia aguda ou crônica, isso é fundamental. Mas, pelo que parece que é um quadro mais agudo, né? Iniciou há 3 dias, né? A icterícia. 3 dias a icterícia, mas a diarreia junto também, né? Provavelmente, né? Parece que sim, né? Porque ele juntou tudo e colocou em 3 dias, né? Ok. Beleza. Então, quadro agudo mesmo. Sobre a questão do paciente estar com diarreia, me preocupa a possibilidade de ele estar desidratado, sempre. Além disso, penso também que talvez devesse ficar de olho quanto a calemia e distúrbio ácido básico. Nesse caso, vamos só dar uma voltada e depois eu volto para a discussão aqui com a Natália. Ele era um paciente jovem, paciente de 15 anos, né? E com quadro agudo. Então, teoricamente, começando há 3 dias aí, um quadro de febre, diarreia, febre, icterícia, né? E para isso, você caracteriza ele com a primeira classificação é com quadro agudo, e um paciente que chega ao pronto-socorro, você tem que definir os critérios de gravidade no primeiro momento. Se esse paciente está chocado, está em resposta inflamatória, se ele precisa de uma intervenção aguda, é isso que você precisa fazer no pronto-socorro. Você não tem que dar o diagnóstico aqui. Você tem que saber se esse paciente precisa de alguma coisa que vai mudar
o rumo da história dele. E nos quadros de diarreia, na grande maioria das vezes, as diarreias elas têm um componente autolimitado, né? Elas melhoram espontaneamente, só que a gente tem que levar isso tudo em conta que a Natália colocou, se já tem algum distúrbio ácido básico ou não, desidratação. E aí você vai para a parte do exame físico dele aí, você está normotenso, então não tem hipotensão, tem uma taquicardia, pode estar relacionada aí à desidratação mesmo, até o mal-estar que ele está sentindo, né? Mas aparentemente nenhum sinal de alerta aqui, né? Que eu preciso sair esbaforido querendo dar diagnóstico. Não. Isso aqui, usualmente, a gente vai colher essa história melhor, hidratar esse paciente, né? E pedir alguns exames para a gente tentar ver. Uma coisa que chama atenção aí são as lesões. A única coisa, né, no exame físico aí que chama mais atenção é essas lesões vesiculares aí agrupadas em lábio superior. Pode ser um herpes, isso é muito lesão de pele, gente. A imagem é muito importante. Eu não sei se vai ter imagem, mas a imagem, às vezes, ela já caracteriza. Aí a gente espera para ver a imagem, mas o herpes ele é associado com algumas outras doenças também, sabe? Que aparecem juntos. A princípio, eu acho que é isso, Sussu. Eu não vi aqui, se eu não consegui foi ler tudo que a Natália pôs aqui, mas o que eu gostaria de deixar muito claro nesse caso, para os acadêmicos, se você está no pronto-socorro, um paciente dele chega, primeira coisa, tem sinal de alerta, você precisa intervir agudamente, ou dá para você deixar a poeira sentar, né? Num paciente que está com diarreia, está desidratado, a hidratação, pedir os exames, colher essa história direitinho, e os exames de sangue também para complementar, né? Acho que a princípio isso, viu, Guilherme? Não usei sotaque demais, não, né? Imagina, não, parece até que você é um cara do Jornal Nacional. Não dá nem pra saber de onde você é. Não, Agora lá vem os carioca agora. Cadê os carioca? Engraçado que tem dois carioca e 2 mineiros aqui, né? Também tá empatado. Tem a Temis também, que é mineira, né, Temis? Não. Temis é de São Paulo? Não é de São Paulo? A Temis desempata aqui. A Temis é De onde você é, Temis? Eu sou de São Paulo. Na verdade, eu sou de Santos, mas eu sou de São Paulo, da São Camilo. Eu coloquei minha câmera aqui, mas não sei se eu estou aparecendo, porque eu estou no computador hoje. Você está na casa da sua sogra? Não, agora eu já voltei, estou em São Paulo. Não, beleza. Estou na minha casa. Tá. A Temis é professora também, está participando, é reumatologista, viu, Breno? Ela entrou na semana passada e ela foi obrigada aqui a assumir um contrato com a gente e vai ficar o ano todo participando. Seja bem-vindo, viu, Temis? Obrigada. Prazer. E reumatologista é tudo doido? Aí é bom que a gente tem alguém para desequilibrar aí o ambiente. Imagina. Quem quer comentar? Alguém quer comentar alguma coisa? Aluno, que quiser. Guilherme, Temis, a palavra é sua também. Eu entrei no meio, eu acho que acaba sendo um quadro agudo, né, febril, então quadro inflamatório, provavelmente. Aí eu acho que se a gente pensa, né, a gente que dá aula de serologia, de clínica, né, na verdade, eu muito mais dou aula de reumato, mas a gente pensaria em duas síndromes, né, eu acho que hepatoesplenomegalia febril e uma síndrome ictérica, então tentaria juntar essas duas coisas, e como o Breno falou, o que me chamou a atenção são essas vesículas agrupadas, que aí, né, fica aí meio, o que será? A gente precisa ver a imagem. Uma outra coisa que eu fiquei em dúvida, como reumatologista, é se o paciente tem dor, né, mialgia, artralgia, eu acho que é importante. Não sei se tem essa informação, por isso que o Breno falou, é importante tirar a história direitinho, saber de onde vem, né, porque essas hepatoesplenos aí, megalias, muitas vezes são infecciosas, né? O que o Lucas falou, é uma síndrome de mononucleose-like também. Tem um braço na monolike, com certeza. Ô, Guilherme, vou puxar eu vou falar uma coisa que eu sei que você gosta, esse tipo de informação. Tem pouca doença que dá bolha, né, na medicina. É pouca coisa, né? Não tem, assim, se você for pensar em bolha, tem pouca doença que dá bolha. Ele tá cheio de bolha agrupada no lábio, né?
Guilherme não gostou do comentário. Então, vai fazer. Tá dirigindo. Porra, doença pra caramba, né, cara? Oi? Ô, Luciano, então comenta você aí. Guilherme tá fazendo greve de silêncio. Guilherme fez pegadinha com vocês. Falhou aqui, Deve cara. fazendo o áudio lá. Não tava muito bom, não. Então, assim, eu acho que é muito o que o Breno falou, que até mesmo, assim, a gente fechou na síndrome, né? Uma síndrome de hepatos pleno aguda, né? Hepatos plenomegalia febril aguda associada à icterícia. Que aí tem um monte de coisa que acontecer. Essas lesões bolhosas realmente chamam de atenção, né? Porque acho até que o Breno falou, né? Que herpes está associado a algumas outras infecções, algumas coisas agudas, e isso pode ajudar a gente no diagnóstico diferencial, né? Mas o que, cara? A icterícia chama muita atenção, né? Um paciente. Porque, assim, se esse paciente não tivesse a icterícia, o quadro seria um quadro muito mais habitual da gente ver no dia a dia mesmo. Um paciente jovem com diarreia que chegou a taquicárdico na emergência, né? Um quadro de diarreia que muitas vezes é autolimitado, mas a icterícia e essas lesões bolhosas na boca realmente mudam um pouco o panorama, né? Parece que realmente tem mais coisa aí por baixo. Vamos ver, assim, acho que todo mundo já viu algumas vezes quadros desse jeito, né? Eu já vi algumas vezes uns quadros que já me passaram a perna, assim, bonito. Então, acho que vale a pena a gente deixar o caso desenrolar um pouquinho mais para a gente poder chegar mais próximo do diagnóstico. Senão a gente fica falando causa D, e acaba que fica um negócio muito amplo. E acho que não é muito a ideia, né? Acho que a gente tem que tentar organizar o raciocínio para poder... para as pessoas poderem entender como que a gente faz para chegar no diagnóstico, né? Para poder resolver o caso do paciente. Acho que é por aí. O Jonathan falou da condição de moradia e contato com urina de roedor, né? Lembrando da leptospirose, só com um detalhe para a leptospirose é que o vial, né, que é a forma icterohemorrágica, ela não é tão rápido assim. Então, esse tempo seria interessante, mas sem dúvida tem que pensar, né? O Tomás falou do estado geral, também preocupa. Né? Paciente de 15 anos em irregular estado geral é estranho, né? Paciente jovem não fica em estado geral ruim, normalmente. É sempre um alerta. E o David falou em malária. Você pode até pensar em malária, não tem problema nenhum, não. Mas, assim... E realmente, olha só, se você for pegar o exame físico baseado em evidências, uma esplenomegalia num paciente que viajou para a área de malária, essa esplenomegalia tem o maior valor preditivo positivo para a esplenomegalia na medicina. Então, o que eu quero dizer com isso? Valor preditivo positivo para ter malária num paciente que vem de uma região de malária com febre e esplenomegalia é muito alto. Então, se a esplenomegalia ajuda em algum diagnóstico, é de malária, um paciente com febre que veio de uma região de malária. Luciano. Ô Bruno, eu concordo com o que vocês falaram. Um paciente jovem, um quadro agudo toxímico num paciente jovem, 15 anos, e que chamou atenção nesses sinais e sintomas que ele vem apresentando, né? Icterícia, febre, diarreia, vômitos. Chamou atenção mais, assim, eu acho que essa diarreia e vômito aí tá meio inespecífico nesse caso aí. Eu não procuraria direcionar meu raciocínio a princípio com essa diarreia e vômito, não, tá muito inespecífico aí. Agora, o que chamou atenção é essa icterícia acentuada, então, assim, ele fala com a icterícia pronunciada, junto com esse quadro febril aí, eu pensaria mais uma coisa bem infecciosa, inflamatória aí, a ponto de dar uma lesão hepatocitária aí. Então, assim, eu pensaria mais, assim, por um lado, ou a infecção, aí chama atenção, igual o Breno falou, essas lesões, essas vesículas aí, eu acho que a gente tem que levar em consideração essas vesículas no lábio aí. Olha o cachorro chegando com barulho. Parece que é combinado. Espera um pouquinho, só um minutinho. Esse cachorro é invocado, hein? Só um minutinho aqui, peraí. Aqui estão falando no chat de hepatite
hepatite. Claro que a hepatite sempre entra como um diferencial, mas eu acho que, assim, por algum motivo colocaram essas lesões na boca, né? E aí, tem a ver ou não tem a ver, né? Essas Exatamente. lesões vesiculares, pois é. E não tá de graça aí, né? Não tá, né? Não. Pois é. Pessoal, voltei, desculpa aí, mas foi combinado, né? O cachorro pega o brinquedo e faz mais barulho da casa. Mas, então, eu pensaria mais, assim, num processo infeccioso inflamatório aí, essas vesículas aí no lábio, é um local muito comum de herpes. Então, assim, pra você pensar numa hepatite herpética aí, ó, né, é lógico que dá mais em paciente imunodeprimido, aí teria que ver questão de medicamento, HIV, né? Mas, assim, uma hepatite herpética aí explicaria isso tudo que essa criança, esse adolescente está tendo. Agora, outra coisa que a gente tem que perguntar é os medicamentos, né? Se você tem por exemplo, outra coisa que eu pensei, poderia dar um quadro cutâneo, e esse quadro difuso aí seria um Steven Johnson também, né? Que a gente teria que pensar, mas chama atenção falar contra que ele está tendo só lesão no lábio, né? Não está falando de outras lesões cutâneas no corpo, que dá um quadro grave assim também. Então, acho que seria mais isso mesmo, um quadro infeccioso, inflamatório, esclarecer, levando uma hepatosplenomegalia febril aí. Acho que é o que mais todo mundo falou, né? Aí entra nesse quadro de icterícia aí, várias coisas pode dar, né? A mononucleose like, Epstein-Barr, citomegalovírus, herpes simples vírus, febre amarela, leptospirose, entra nisso tudo aí, né? Essas doenças mais infecciosas aí. Beleza, eu acho que essas vesículas aí na boca são a porta de entrada para o diagnóstico também. Concordo com todo mundo. É um caso muito interessante. Pode passar, Mabel. Eu vou falar, então, dos exames laboratoriais agora. A bilirrubina total deu 18,2, com predomínio da bilirrubina direta, que foi 13,8. O INR foi de 2,02. A albumina, 4,3, sem alterações de aminotransferases ou enzimas canaliculares, e o hemograma com 9.200 leucócitos e reação em cadeia, né, o PCR aí de 17,2. Aí, no relato... Só um parênteses, só um detalhe interessante, né? Você vê que a albumina está 4,3, mas o INR largou. E a meia-vida da albumina é de 21 dias, mais ou menos. Galera... Peraí que tá tendo barra aqui. A meia-vida tem cachorro na casa do Luciano, aqui tem criança. A meia-vida da albumina é de 21 dias. Então, a disfunção hepática para cair a albumina, às vezes demora um pouco. Apesar também da albumina cair em quadro inflamatório, essa albumina aí essa albumina normal pode não significar um fígado funcionando bem. Esse INR dele me incomoda bastante. O que vocês acham? Concordo com você, mas eu não posso deixar de chamar atenção aí para a sigla, ó, do PCR aí que você colocou aí, Mabel. Oi. Hemograma de 9.200 e reação em cadeia de polimerase de 17. Não é reação em cadeia de polimerase, é proteína C reativa. PCR é uma beleza. Não, mas aí tá errado, não tem reação em cadeia de polimerase. Né? Então, assim, eu costumo falar que sigla é uma beleza, né? Eu não, né? O Savassi, o Luciano conheceu. PCR, por exemplo, parada cardiorrespiratória, proteína C reativa, reação de cadeia polimerase, projeto Creche das Rosinhas, que tinha um internato aqui que chamava Projeto Creche das Rosinhas. A galera foi o PCR lá. Só fala igual o Savassi agora. Igual Clexane, Santa Catarina, né? SC, né? Subcutâneo. É o famoso Clexane Santa Catarina. Mas do quadro aí, isso que o Bruno falou mesmo, eu concordo. O que chama atenção realmente é essa RNA largada aí já mostra um grau aí de disfunção, talvez hepática, aí mais importante do que quando a RNA larga aí é punk. Aí, Bruno, no decorrer do caso, foi suspeitado de uma hipótese diagnóstica e foi tomada uma conduta, mas essa não é a hipótese diagnóstica, não é o diagnóstico final. Aí eu coloquei aqui, eu queria saber se você quer que fale ou quer que eu pule. Faz o seguinte, bota em tela cheia a sua apresentação, só para a gente ver melhor. Tá, eu coloco. E outra coisa, eu acho que a minha hipótese inicial é uma hepatite aguda.
Acho que hepatite A, enfim, é o que já foi falado aí. Eu não pensaria numa terapia específica, é suporte, né? E para um doente que pode entrar em hepatite fulminante. Eu acho que aí que é o ponto central disso aí. Uhum. Então, eu posso colocar qual foi a hipótese, né? Pode. Aí, a hipótese diagnóstica, então, foi diante do quadro clínico e da suspeita de sepse secundária ao foco infeccioso abdominal, foi prescrito antibióticos como ciprofloxacina e metronidazol. Eu até fiquei um pouco em dúvida em relação a essa questão da sepse secundária, porque na admissão ele não tinha muitos sintomas característicos, né, de sepse, assim, em relação... Aí eu até queria que você comentasse, se possível. Difícil, né? Assim, a medicina no dia seguinte é muito fácil, né? Então, você pega um cara taquicárdico com febre, vai entrar antibiótico faz parte, né? Você no pronto-socorro, né? Essa avaliação que a gente vira e mexe, a gente fala aqui. Às vezes a gente pega esse paciente na unidade de internação, vai olhar o paciente e falar, mas não é possível. Só que você não estava lá na linha de frente, você não estava no meio do caos do pronto-socorro, a casona, família, você cheio de paciente grave e tal, você com medo que o menino chega com febre, taquicárdico. Então, assim, não é de todo errado. O paciente com diarreia. Quais os dois critérios principais para você pensar em antibiótico? Sangue ou febre. Né? Então, assim, ele tinha diarreia, tinha febre. Então, assim, não está de todo errado entrar com cipro. Mas aí entra... prostrado, né, Breno? E instável, né? Mais um critério. Justamente. E não é mais do que isso, né? O mais difícil nesses casos não é você dar um antibiótico, é você, depois de 24, 48 horas, você tirar, que esse é o mais difícil, porque ninguém tira. Não, deixa. Exatamente. E antibiótico, o médico diferente tira antibiótico. Exatamente. Aí é a diferença. E vamos lá, né? 2 dias de antibiótico não seleciona bactéria nenhuma, né? Então, se você começar um meropenem numa suspeita de uma sepse ali, urinária, por exemplo, no dia seguinte, 1 dose, 2 doses, não vai selecionar germe, não. E eu acho que o que dificulta também é se você precisa fazer uma cultura, né? Precisa colher algum... Se já entrou com antibiótico, aí fica tudo mais difícil, né? De você detectar o organismo. Perfeito, Temos. E, na verdade, para os acadêmicos aqui, gente, se o paciente chega no pronto-socorro com febre, você vai começar antibiótico, colhe a porcaria da hemocultura, colhe a porcaria da urocultura, porque depois vacalha a gente lá em cima quando você está olhando essa pequena sequência. A gente, que eu falo assim, o acompanhamento, porque você fica, o paciente evolui bem ou mal, você não tem diagnóstico, aí você fica dando antibiótico sem saber para quê. Tá? Então, isso foi muito bem colocado, eu acho que é isso. Agora, nesse caso aí, talvez eu não desse o metronidazol, não. Talvez eu desse só o cipro, tá? Se eu fosse começar um antibiótico aí, talvez só o cipro. Concordo. Pode avançar? E uma coisa importante também, só rapidinho, a gente fazer antibiótico, suspender 24, 48 horas depois, normalmente não tem grande problema, isso não vai trazer nenhum grande prejuízo ao paciente. Por outro lado, um dos principais fatores que definem prognóstico na sepse é você começar antibiótico o quanto antes, né? Então, assim, normalmente eu não critico quem começa antibiótico, não. Olhou, achou esquisito, tá com cara de infecção bacteriana, tá com cara de sepse. Eu acho que é uma conduta bem aceitável, né? Uhum. Entendi. Pode seguir, Mabel. Aí foram feitos alguns exames de imagem também, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada do abdômen, evidenciaram uma vesícula biliar espessada, sugerindo um processo reacional, hepatosplenomegalia e linfonodomegalia em hilo hepático, medindo maior do que 1,5 centímetros. A radiografia simples do tórax revelou área cardíaca discretamente aumentada e transparência pulmonar normal. O comentário que eu faria é essa mania do pessoal ver vesícula espessada e falar que é colecistite litiásica, né? E toda doença inflamatória dá um líquidozinho ali na vesícula, inflama. Dengue é muito comum. O cara interna com dengue, faz ultrassom, dá vesícula espessada, já falam que é colecistite litiásica e não é, né? Acho que o Breno aí, que mexe com emergência também, já deve ter cansado de ver esse papo de colecistite litiásica sem ser, né? Direto. Eu ia comentar isso aí que você falou. Na dengue, isso foi assim... A gente teve uma epidemia aqui em 2016, se eu não me engano,
que era gente saindo com dengue pelo ladrão, né? E assim, a grande maioria com essa colecistite, vamos dizer assim, secundária. Então, não necessariamente isso aí é o quadro. Isso aí pode ser só reacional e deve ser, às vezes, só reacional ao processo que está causando o quadro do paciente. Incluindo essa linfadenomegalia aí também, ilepático, parece ser mais reacional também. Sim. Posso só fazer um comentário? Uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente isso, essa linfadenomegalia perilar, e não tem colestase, né? Não tem dilatação de colédoco, que é uma coisa que diferencia muito esses casos, né? Ele poderia ter esse linfonodo aumentado perilar e isso está provocando a compressão da via biliar e aumentando a bilirrubina, que não parece ser o caso, não tem dilatado, né? Então, muito provavelmente, a causa da icterícia dele é celular, né? Que é totalmente definido, e ainda até agora a gente não viu flor de TGO e TGP, né? Para a gente ver se de fato tem lesão hepatocelular, né? Pois é. Falta também. Tem aqui para frente. Pode seguir. Tá. Só um comentário aqui também, olha só. O Johan perguntou se tem insuficiência cardíaca aguda. Peraí. Tem área cardíaca aumentada e ele está taquicárdico. A gente não sabe se tem, mas houve uma levantada de bola aí para um quadro de uma área cardíaca aumentada. Mas a gente não sabe como é que é a radiografia, se foi feita no leito, se não foi. Mas, assim, o quadro sindrômico dele não é de ICC descompensado, a princípio, né? Então, fica no bolso aí, mas não é o ponto central. Então, outros exames complementares foram feitos... Chamaram o reumato aí. Você tá vendo? Pediram fã, chamaram o reumato pediu tudo aí para complicar as coisas, né, Tânia? Claro, fã é igual a reumato, entendeu? Não interessa, porque você pediu por qualquer coisa. Já me falaram uma vez que fã é rotina, nunca ouvi falar disso, mas assim, fã positivo, aí veio o reumato avaliar, e o problema é que fã positivo não é uma doença reumática, né? A gente tem aí até uma porcentagem de fã positivo em população normal. Isso para os acadêmicos, que isso a gente tem muita dúvida, né? Pois é. E pode positivar em muitas doenças infecciosas também. Né? A sorologia para HIV, citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, dengue, vírus do Epstein-Barr, hepatite A, B e C foram negativas. Por conta mecanismo reagente, hemocultura, urocultura e cocultura seriada sem crescimento bacteriano. Você vê que o de Epstein não colocou, né? E a gente não viu lesão ainda. Passa aí a foto. Aqui é a evolução. Após 5 dias da admissão, evoluiu com piora clínica, apresentando vários episódios de diarreia e febre, apesar do uso contínuo de antipirético. Ao exame da cavidade oral, evidenciaram as infecções pustulosas demonstradas na imagem abaixo. Feio, né? Esquisito, né? Bem feio, né? Isso meio necrótico, né? Tem as doenças dermatológicas meio esquisitas, né? Necrose epidemiológica, sei lá, uns nomes esquisitos. Necrose epidérmica tóxica, mas é muito pouca área, é muito pouca área restrita à mucosa de boca, né? Eu acho que ele não tem isso em outros lugares, pelo que eu entendi. E aí eu ainda acho que herpes é a principal hipótese, mas sim, levanta uma bola para reumato também, né? Nesse caso aí, mas... Reumato e dermato. Reumato adora esse caso aí. Aí agora tem que o dermato junto. De alguma forma, né? Será que está fazendo uma vasculite, né? Secundária, algum processo infeccioso? Não sei. Pois é. E os outros vírus também, né, senhor? Eu acho que ele ficou fraco, todos os tipos porque as porcarias têm que botar essas lesões aí. Eu acho que entra no diagnóstico diferencial também. Ô, Mabel, a hemocultura já fechou a negativa? Aqui falou hemocultura, puricultura sem crescimento bacteriano. Então fechou a negativa a hemo, né? Tá. E lembrando que a prima infecção herpética, ela às vezes é mais grave, né? Então, às vezes pode ser uma prima infecção herpética. Então, isso aí tem que tomar cuidado também.
Aí, evolução ainda, né? As lesões submetidas, então, à biópsia e ao histopatológico, que evidenciaram células de inclusão viral não especificadas, sugerindo diagnóstico de infecção por vírus do grupo herpes associado à infecção bacteriana secundária, o que motivou a prescrição de gentamicina tópica e aciclovir. Mas vou passar aqui, porque esse ainda não é o diagnóstico final. Na evolução, então, aí deu continuidade aos exames, né? Teve uma hiperbilirrubinemia, com predomínio da fração direta, com bilirrubina total de 25 após 5 dias de sintomas, queda hemantimétrica, a hemoglobina inicial dele era de 3,5 e passou para 7,8 após 8 dias, com provas de hemólise negativas e sem sangramentos. O hemograma mostrou uma leucocitose, atingindo aí 18.300 leucócitos, e plaquetose progressiva, chegando a 914.000 plaquetas. Até a primeira semana do quadro, observou-se aumento das aminotransferases, né, igual o Guilherme tinha perguntado. A AST foi de 160 e a AUST de 180, e das avaliadoras do fluxo biliar, fosfatase alcalina e gama-GT, que foi 592 e 917, respectivamente. Uma gradual queda posterior. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Primeira, eu já vi um cara que não tinha sangue na boca, mas a gente tem um diagnóstico de apendicite com abscisse. O cara fez assim, ele chegou, era uma icterícia a esclarecer, o cara tinha uma história de febre, uma muito frustra, e não tinha dor abdominal, não tinha nada, tinha um pouquinho de diarreia. E a gente virou o cara do avesso e não descobria nada, e não via nada, não sei o que. De repente, fez um ultrassom com outra pessoa e tal. Aí o cara falou, pô, será que ficou com suspeita de um abscesso hepático? E aí foram investigar. A tomografia já tinha um apêndice mais espessado e tal, então era uma apendicite que evoluiu para uma icterícia. Foi o primeiro sintoma do doente foi a icterícia, e a gente comeu uma mosca durante um tempo, e o doente demorou para ser operado, porque a gente não conseguiu fazer o diagnóstico. E uma outra coisa, cara, que eu já vi acontecer, lesão de herpes associada com estreptococo. Então, assim, é um negócio meio espalhado, uma coisa meio difícil. Estreptococcia é uma coisa que me chamou a atenção. O que é esquisito é não ter cultura positiva, né? Hemocultura negativa, e fica meio sem ter como fazer o diagnóstico, né? Fazer o estreptococo sem cultura é estranho, né? Pensar em estreptococo negativa. O que está me chamando muita atenção nisso é que eu acho que, de fato, existe infecção herpética. Isso aí não tem o que discutir. Tem uma bulose, uma biópsia de herpes. Só que o que a gente tem aí é uma infecção herpética com acometimento direto do vírus sistêmico, ou é uma infecção herpética fazendo gatilho para uma outra doença? E, para mim, o caminho está nessa queda de hemoglobina, que cair de 13 para 7,8, sem hemólise e sem sangramento, essa hemoglobina está indo para algum lugar. É esquisito. Eu já tive um caso, né, internado no São Lucas, de uma moça com meningite. Ela fez um quadro de hepatite com anemia, e era ativação de macrófago. Era hemofagocitose, entendeu? Síndrome hemofagocítica. Eu já vi 2 casos assim, sabe? Como é uma sessão clínica, a chance de ser um negócio desse aumenta, né? E aí eu chamaria o reumato. Eu chamaria o reumato de novo. E tem tido muito, né, cara? Tem visto macrofágico. Ai, de novo. E é uma merda, porque às vezes o diagnóstico é por biópsia de medula e não sai na primeira. Sim. Minha casa tá caindo. Assim, tem que fazer 2, 3, 4. Não, peraí, deixa eu dar uns pulos. Uma gritaria. Prefiro o cachorro do Luciano. E aí, Tênis, você já viu eu ia te chamar para esse caso aí, viu? Então, na verdade, mesmo sem o diagnóstico, se o quadro é grave, às vezes você faz o tratamento. A gente teve um caso de ativação macrofágica em um paciente com STIL, que também a gente não conseguia fechar mesmo o diagnóstico, fez biópsia, não conseguia fechar, a gente tratou clinicamente com um inibidor de interleucina, né, com pulso de corticoide, com imunossupressão. Aí é sempre o problema do reumático, né, chamado essa hora.
Por quê? Porque é infecção e eu vou imunossuprimir, entendeu? Então, isso é muito difícil na reumato. Você, primeiro, tem doença na reumato que você não consegue fazer o diagnóstico, né? Porque são todas as doenças que você consegue mesmo realizar um exame. E segundo, você tem que decidir ali na urgência, né? O paciente está na UTI. E, infelizmente, esse paciente que eu acabei de contar, a gente até levou para o congresso, mas ele foi a óbito. Então, é um caso muito grave. Agora, uma coisa importante, né, Guilherme, o Bruno, que você tinha falado no início, é o seguinte, se você olhar a retrospectiva aí, ó, ele teve uma piora importante e os exames começaram a melhorar. Fora a hemoglobina, a parte do fígado, por exemplo, começou a melhorar, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase. Mas quanto era a transaminase? Ali fala que teve uma queda, tá vendo? Predomina lá o máximo e após 5 dias caíram. Foi para 6,8. Ou seja, você teve um quadro agudo que teve um pico e agora está caindo da parte hepática lá, né? Então, isso também chama atenção, né? Porque se fosse evoluir para uma insuficiência hepática grave, esse trem todo, ele não evoluiria desse jeito, né? O Bruno, o que eu achei interessante nessas enzimas hepáticas dele foi que a fosfatase alcalina e gama-GT aumentaram mais que a STLT, parece. E aí me lembrou mais um padrão de sepse. Então, aí nesse caso, eu pensaria assim, será que ele está tendo um herpes que complicou com a sepse cutânea? Que aí eu acho que poderia explicar essa alteração maior da fosfatase alcalina gama-GT. Eu vejo muito em sepse isso, sabe? Começa a dar aquela icterícia. Agora, poderia dar aquela bilirrubina de 25? Poderia, mas, assim, será que tem um herpes hepático associado também? Será que tem as coisas? Sepse mais hepatite herpética? Mas daí qual é o foco, né? Mas eu acho que o próprio strep que o Guilherme comentou... o streptococcus que o Guilherme comentou, você não precisa esperar a hemocultura positivar, não, porque raramente é hemocultura positiva, entendeu? Eu acho que eu caminharia para esse lado. No streptococcus aí com infecção por herpes associado, eu pensaria mais para esse lado também. Agora, Desculpa, Breno. Sabe uma coisa que chamou muita atenção? É o paciente ter tanta bilirrubina, uma icterícia muito importante, sem padrão de obstrução de via biliar no ultrassom e sem alteração hepatocelular significativa, né? Esquisito esse padrão, me chamou a atenção isso. Não sei explicar isso. A sepse explicaria. Sepse explicaria, igual o Luciano falou. Não tem como não pensar em sepse, num doente com um quadro febril agudo que vai deteriorando uma série de funções orgânicas, né? Com certeza. Toca o barco aí, Mabel. Para de olhar para trás aí, vai. A endoscopia... A sua mãe tá aí? Não. Tá. A endoscopia digestiva alta revelou placas amareladas em esôfago semelhantes às presentes na cavidade oral. A fundoscopia foi normal. Embora não tivesse iniciado práticas sexuais, o paciente referiu à equipe médica o surgimento de lesões em região genital há 2 dias. No exame do pênis e testículos, notaram-se lesões ulceradas em glande e corpo peniano, lesões escamativas em região escrotal e linfonodomegalia cervical, axilar e inguinal. Consistência fibroelástica, não dolorosos e móveis à palpação. Algum comentário? Lesão oral e genital, né? E a linfadenmegalia também, né? Será? Pode. Acho que vou chamar o reumato, sei lá. Tudo é reumato, hein? Existe dermatologista nessas situações também. Não. Exatamente. Dermato faz botox. É botox. A gente está com uma dermato agora na nossa equipe que finalmente a gente achou alguém que não faz só estética. Então, a gente chamaria ela, por exemplo. Não sei. Porque fez a biópsia da cavidade oral naquela época inicial, né? Aí não tem ulceração, né? Nessas lesões.
Pois é, parece que não, né? Agora, acometimento também esofágico, né? Então, as Não, mesmas... tem ulcerada. Esofágico. Ulceração em glande, né? Então, acho que aí tem os quadros virais mesmo. Mas está escrito lesão ulcerada, né? Ulcerada em glande corpo peniano. É que não dá para ver. Tem aquela PFAPA também, né? Uma doença autoinflamatória que dá essas coisas, que imita BC e dá linfonodomegalia, né? Mas é mais em criança e adolescente. É um diagnóstico diferencial também. Está na moda agora a doença autoinflamatória. Mas acho que você pode seguir aí, Mabel, senão fica muito Pode. tenso aí. Na investigação, descartada a hipótese de hepatite autoimune, doença de Wilson e deficiência de alfa-1 antitoxina e tuberculose. Outros exames realizados com eletroforese de proteínas, dosagem de IgA, mielograma e mielocultura não apresentavam alterações. A biópsia das lesões orais foi sugestiva de infecção viral. Foram solicitados PCR, citomegalovírus e Epstein-Barr com PCR qualitativo comparativo do Epstein-Barr. Pode seguir. Evoluiu com atrito pericárdico. O ecocardiograma transtorácico revelou espessamento de pericárdio visceral sem derrame pericárdico. Com a conduta conservadora, houve resolução espontânea. Houve melhora clínica e laboratorial com remissão da icterícia, febre, diarreia e cicatrização das lesões orais, como na figura abaixo, labiais e genitais, e alta no 12º dia de internação. Diante do quadro, concluímos tratar-se de uma prima infecção aguda disseminada por vírus do Epstein-Barr, com apresentação atípica. Após a alta, foi encaminhado para o acompanhamento ambulatorial, sem sequelas pós-infecção. Vocês querem ferrar a gente mesmo. É pegar caso raro para ferrar com os professores mesmo. Beleza, os patetas ficam aqui falando um monte de coisa, aí depois você chega e fala que... Agora que fez a sorologia para não era o herpes desde o começo? Aí ela veio com a Epstein-Barr. Tinha feito uma sorologia, não tinha? O citomegalovírus no início? Epstein-Barr não tinha. Fizeram? Não, pegadinha, né? As monolikes. Tá no monolike mesmo. Muito legal o caso, viu? Legal, nunca vi. Muito bom. Entrou uma discussão aqui que eu coloquei, né, falando que a primeira infecção pelo vírus do Epstein-Barr geralmente ocorre na infância, é pouco sintomática, mas é facilmente confundida com amidalite, faringite ou resfriado. A principal manifestação clínica associada ao vírus do Epstein-Barr em imunocompetência é a mononucleose infecciosa, que se apresenta com febre, linfadenopatia, faringite, linfocitose mononuclear. Além da apresentação típica, podem ocorrer quadros atípicos, com manifestações hepáticas, pulmonares, neurológicas, cardiológicas, hematológicas, renais ou cutâneas. E aí, dentre as manifestações atípicas, a mais comum é a hepatite viral aguda. Na maioria dos casos descritos, apresenta-se com aumento transitório da virais, em média de 2 semanas e melhora após 3 a 5 semanas, né? Aí, no caso relatado, um aspecto marcante foi o surgimento da icterícia desde o início, como vocês falaram, e dos valores de bilirrubina direta, transaminase e gama-GT muito elevados. A presença de lesões genitais e orais também é incomum, podendo ocorrer uma resposta imunitária citotóxica antiviral devido à deposição de complexos imunes ou por replicação direta do vírus da hepatite B nos queratinócitos. Mas, Mabel... Hepatite B não, né? Do Epstein-Barr, né? Isso aqui eu copiei do caso, igual o negócio da PCR. Eu acho que foi um erro. Mas, Mabel, você tinha mostrado o hemograma, porque uma linfocitose, lembra? Com aqueles linfócitos atípicos, isso é importante, né? Para a gente pensar nessas monolikes, né? Pelo menos. Eu tinha mostrado o hemograma. Que eu só vi o nível de HB ali que você tinha mostrado e de leucócito, mas eu não vi linfócito. O hemograma só falava de HB e leucócitos mesmo, no caso não. Aí não tinha o diferencial todo, né? Eu acho que isso é importante nesses casos, o diferencial.
Isso. Aí fala que na maioria dos casos o prognóstico é bom, né? E uma das manifestações atípicas e graves que pode acontecer é hepatite fulminante, e não há tratamento específico para o vírus, visto que o aciclovir não demonstrou benefícios em comparação ao placebo. O tratamento baseia-se somente no suporte clínico e no manejo das complicações. Pois é, aí Muito vem bom a esse dúvida, caso. né? Poderia ter sido usado antiviral ou não? Será que não poderia, sei lá, melhorou, ainda bem, né? O paciente melhorou de forma sintomática, mas paciente, por exemplo, eu já tive uma paciente com lúpus que ela teve uma citomegalovirose, que foi assim, o quadro todo foi de mononucleose, mas era um citomegalovírus, e a infecto passou o antiviral, porque ela é imunossuprimida, né? Esse paciente é imunocompetente, então talvez aí não teria problema, mas a minha dúvida seria essa, seria que teria que usar um antiviral no início? Não sei, a gente sabendo que pudesse ser, né? Difícil, né? Muito grande o quadro. Eu acho que a gente fica... É difícil fazer um desse, né? Pois é. Muito complicado mesmo fazer. Eu não sei se eu faria não, antiviral assim, não. Mesmo sem saber o diagnóstico. Eu não sei, talvez pela boca e pela hepatite, sim, né? Tem um artigo no New England chamado O Beijo da Morte, que fala de uma hepatite fulminante por herpes. Aí eles falam que numa hepatite grave, com vesícula, um aciclovir, ele vai entrar, né? The Death Kiss, assim é o nome do artigo? Muito legal. Procura aí, que é muito interessante. Do menino que viajou para uma spring break, sabe? Depois faz uma hepatite fulminante. Legal. É isso, Mabel. Difícil esse caso, muito difícil. Muito difícil, te agradeço. A Temis falou que não tinha linfocitose, né, Temis? Mas aqui é que você está chegando agora. Eles fazem sempre isso. Tudo que pode dar informação que consiga fazer o diagnóstico. Tá. Mentem, inventa coisa. Bota coisa que não tem no artigo, só para ferrar a gente mesmo. Eu juro. Eu juro que até chegou uma hora que eu achei que era só algo a mais, entendeu? Para confundir. Ele estava imunossuprimido e aí veio a lesão, entendeu? Mas palhaçada. Não, mas é importante para a gente aprender, né? Eu fico só nos casos crônicos, fico até no hospital, a gente tem uma equipe no hospital, mas eu sou mais médica de ambulatório, né? Mas, enfim, né? Os pacientes complicam, né? Então... A Natália está desejando feliz 2021, ou seja, está achando que está longo o papo já, né? Então, beleza. Galera, mas eu vou agradecer todo mundo mesmo, chamar Temis, Breno, Luciano, Guilherme, para não perder aí o rebolado. Vamos continuar em 2021 com força na sessão. A gente chegou a quase 80 presentes aí. Repito a todos os presentes que a sessão não é minha, tá? Especificamente não é minha. Quem quiser participar, é um prazer imenso, tá? E agora eu vou fazer uma live com a Beleza Cura, que é uma médica que vai falar sobre a importância da beleza na medicina, se alguém quiser emendar aí no Instagram. E obrigado a todo mundo, pessoal, pela presença. Obrigada. Breno, Guilherme, todo mundo presente aí. Mabel, pode encerrar para a gente aí. Gente, então, primeiramente, queria agradecer aí pela oportunidade, pela atenção de todos, desejar também aí um feliz 2020, escolhi uma imagem aí para encerrar. Então, a gente tem 365 novos dias para amar, para sonhar, planejar, para cuidar e também se cuidar, batalhar e prosperar e para ser feliz. Então, diante de um ano difícil que a gente passou, que nesse próximo ano a gente aproveita a oportunidade. Feliz ano novo para todos. Beleza, valeu, também, gente. Obrigado aí, Obrigada valeu. pelo agradecimento. Até a próxima. Obrigada, até mais. Valeu, tchau, gente. Tchau.